Então, react da entrevista de Gilson Júnior. Essa entrevista, ela originalmente tem mais de meia hora. Ela tá na, no canal da TV Aperipê. Talvez eu bote. Ela tem esse compacto, tá num canal que eu fiz só para fazer esses reacts, Acervo Confiança. Se quiserem depois dar uma olhada lá. E depois talvez eu bote a entrevista completa. Não tá lá, acho que até. Não, enfim. Talvez eu bote a entrevista completa para vocês pegarem isso. Então, aqui eu só peguei a parte que nos interessa. Algumas cortes vão ficar meio desconexos, mas a gente vai conseguir entender aí o que a gente quer aqui com a entrevista de Gilson Júnior. Foi uma boa entrevista no Bola em Jogo. Essa entrevista originalmente seria com Pedro Dantas, mas Pedro Dantas foi assistir a final da Libertadores, não conseguiu chegar a tempo e acabou sendo. Eu vou chamar ele de Gilson Júnior da CAT. É o que todo mundo conhece, fica mais fácil. Aí acaba que a entrevista foi com o Júnior da CAT, mas foi uma entrevista maravilhosa e vamos a ela. Tivemos algumas renovações, né, de alguns atletas, né, que diz que jogaram o Sergipano, disputaram a Série C. Eu não tenho agora aqui, acredito que foi de 6 a 7 atletas que nós renovamos. Alguns também já tinham. Como eu falei, eles foi de última hora, por isso que ele não se preparou, não tem esses dados nas mãos, mas enfim, isso não vai atrapalhar tanto o entendimento da entrevista, não. Contrato, né? Nós alguns fizemos contrato de 2 anos, né? O caso do Adrian, o caso do André Lima, tem o caso do Fábio também, né? Ele já tinha contrato até o final da Série C de 2025, mas outros a gente foi para o mercado, primeiro fazendo a contratação, fazendo um planejamento para poder contratar um novo diretor de futebol, e assim fizemos, já logo depois que terminou a Série C, 25/8, a partir desse momento aí nós já começamos a trabalhar na outra semana com a contratação do Luciano Mancha, e logo depois já vindo o Vaguinho, e aí começamos a montar o elenco, né? Junto com Pedro Dantas, nosso presidente, junto com o vice Petrúcio Souza, e hoje demos início já à temporada 2025, né? Com pela manhã os exames físicos e à tarde fazendo a apresentação. Tivemos uma reunião lá também, eu e o Petrúcio, junto com toda a comissão técnica, junto com todo o elenco, já para dar as boas-vindas também. Hoje já temos entre 18 e 19 jogadores, alguns já chegando amanhã. Estamos ainda também, né, fazendo algumas contratações. Anunciamos hoje o Neto, né, o atacante, artilheiro, foi fechado nesse final de semana e foi anunciado hoje. Está sendo fechado mais um zagueiro e mais um extremo também, já que devemos anunciar ou amanhã ou quarta-feira, já esses 2 novos jogadores. E assim vamos concluir nosso plantel com em torno de 26 jogadores. Professor Evaldo. A primeira parte que eu separei aqui, ele fala do planejamento, então vamos de trás para frente, né? Ele fala que vai chegar um zagueiro, a gente não sabe ainda. Esse extremo que ele fala, provavelmente é o Ronald de Camarão, que a gente vai reagir ao DVD dele ainda hoje. Então, teve anúncio de Neto, que estava fresquinho ainda quando ele concedeu a entrevista, então vai fechar ali o elenco com cerca de 26 jogadores, ou seja, hoje é 4 de dezembro, a gente está há 1 mês e 10 dias, 1 mês e 8 dias da estreia, a gente está com praticamente o elenco todo fechado. Cara, isso é muito difícil de acontecer, isso talvez nem na época de Série B acontecia. Então, essa é uma bola muito dentro da diretoria, e ele explica como foi feito o planejamento, né? Acabou a temporada, jogadores foram de férias, contratos rescindidos, contratos renovados, e a diretoria começou a trabalhar, traz diretor de futebol, trouxe o técnico, começa a montagem do elenco. Então, realmente, o que a gente criticou do planejamento mal feito do ano passado, com aquela novela com o Luizinho Vieira e etc., dessa vez se teve uma ideia de renovar com o técnico que encerrou a temporada, que eu esqueci do nome, com o Mazzola não quis, enfim. Bola para frente, traz um outro técnico dentro do perfil que a gente esperava, um técnico experiente, um técnico vencedor, traz o diretor de futebol, monta o elenco, começa já com todo mundo, com treinamento, enfim. Ele dá uma explicada boa aí de como foi a temporada e dizendo ainda que deve chegar
Camarão deve ser confirmado, né? Porque quando o povo fala o Elfo tá para ser, e deve ainda chegar mais um zagueiro. Acho que o zagueiro estava realmente demorando a chegar mais um zagueiro, porque hoje a gente tem uma dupla de zaga titular, que é Rafael e Eduardo, tem Adrian de reserva, eu acho que só, viu? A gente precisa de pelo menos mais um ou até dois zagueiros aí no elenco. Beleza? Então vamos aqui para a segunda parte aqui da entrevista, segunda parte do meu corte da entrevista de Júnior da Cate. Vamos lá, Rivaldo. Falando dos atletas, o Rafael ele está retornando, né? O Rafael vai retornar, então deve se apresentar. Aquele já é do clube, né? Já é do clube, ele foi só empréstimo. Fizemos um empréstimo ao Botafogo, né? Rafael voltando, a gente já imaginava isso, a gente falou isso na live passada, acho que tem até corte disso aqui já no canal. Não, acho não, tenho certeza. Então, Rafael encerrou o contrato dele, o Botafogo não quis ficar, ele retorna, porque é uma baita renovação, uma baita notícia pra gente. Rafael é um ótimo zagueiro, junto com o Eduardo Moura, vai fazer uma dupla de zaga maravilhosa, e quem sabe vem até um zagueiro melhor aí, no lugar do Eduardo, no lugar do Rafael, mas de zaga a gente tá tranquilaço com a volta de Rafael, e confirmada aí por Júnior. Até dia 30 do 11, então, Rafael está de férias e vai retornar ao clube. O Eduardo, o zagueiro canhoto, ele está no clube, se apresentou. Mas eu falo o outro lateral. O Eduardo lateral, não é o né? Moura, não. O Moura tá aí. Eu pensei que era o zagueiro. Não, o Eduardo realmente não foi renovado. Como você falou, Rivaldo, também a respeito do Vico, mas infelizmente o Vico tem algumas propostas e nós tínhamos interesse, mas não conseguimos, né, chegar a um acordo salarial, né, dentro do que o clube pode pagar, porque uma coisa que a gente vem fazendo, e deixar aqui, Rivaldo e Adel e Cristiano, desde 2020, a partir de 2022, nenhuma ação nova se chegou referente ao plantel, jogador, que seja comissão, qualquer uma dos atletas. Todas que terminou a temporada, é feito o acordo, se tem algum acordo de pagar em 3 parcelas, em 4 parcelas, inserido o 13º, tudo, todos foram rigorosamente pagos. 2022, 2023 e 2024. Nenhuma ação vai chegar porque todos receberam. Então, a gente também olha muito isso para fazer tudo com os pés no chão, né? Para não ter nenhum problema lá na frente, prejudicar quem for estar chegando, prejudicar o clube de pegar ações, né, de jogadores que passaram no passado. Então, Bem, vamos parar aqui para já comentar essa parte, né? Cara, muito bom. Vico era um desejo da diretoria, acho que era um desejo até da torcida. Vico terminou muito bem a temporada, foi fundamental na Série C desse ano. Mas se não chegou num acordo financeiro, não adianta fazer maluquice, não adianta fazer loucura, depois não puder pagar e gerar uma bola de neve e isso. Então essa diretoria ela tem alguns problemas, como eu já falei, mas uma das qualidades que ela tem, com certeza é essa. A gente não vê mais jogador. Isso acontece pra gente, produtor de conteúdo. Jogador vem no seu DM dizendo, pô, o cara não tá me pagando, zoom de grupo de rede de WhatsApp, zoom de rede social, não tá mais acontecendo. O que é devido é pago, parcela, mas paga, honra os compromissos, evita de entrar novas dívidas trabalhistas, tá pagando as outras, inclusive com dinheiro da Time Mania. Tem um corte de uma entrevista com o Petrúcio aqui no canal. Vocês podem ver isso. Vocês voltam aí alguns meses na lista de vídeos que vocês podem ver Petrúcio explicando essa questão do pagamento das dívidas. Então, a diretoria que fez um planejamento que a gente esperava e que está tratando de forma correta com o clube e com os jogadores. A gente tem que entender que o jogador também é trabalhador e merece receber o seu salário tal qual foi acordado, tal qual foi contratado. Então, é importante demais essa notícia, essa explicação, esse reforço, já que é uma coisa que a gente vem sabendo assim, mas é importante que a diretoria reforce, bote a cara para bater e diga, ó, aconteceu assim, não aconteceu assim, o nosso jeito de trabalhar é assim. Por quê? Porque às vezes fica o dito por um não dito, alguém que conhece não sei quem, que ouviu falar num restaurante de não sei lá da... E aí, meu irmão,
quando acontece uma coisinha, a torcida começa a gerar boataria, aí você vai ter que ir lá apagar incêndio. É importante que a diretoria bote a cara e diga, ó, a gente planejou assim, a gente não trouxe Vico porque não teve como pagar, porque ele teve outras oportunidades, outras propostas, e para a gente pagar um jogador caro e bom como o Vico, você tem que ser sócio, tem que lotar estádio, se não lotar não tem renda, então a direção tem que ter essa transparência para poder ter a confiança, ter o abraço da torcida. E por enquanto é isso que essa direção tem feito, com alguns problemas, e que a gente pode até falar deles hoje, mas por enquanto é só jogar confete. Antes de continuar, Felipe Florencio traz aqui, ó. Já teve jogador no DM do Dragão de Aracaju dizendo que não estava sendo pago, já sim, já principalmente ali após a Série B de 2021. Muitos jogadores assistem o nosso conteúdo aqui, por isso que a gente tem que dar uma segurada nas críticas, mas muitos jogadores assistem, gostam, elogiam até, fazem as críticas que tem que criticar, mas eles já teve gente assim falando muito de boas, assim, falando, pô, cara, a gente gosta de confiança, a gente foi muito recebido, a torcida é muito carinhosa, mas eu sou pai de família, preciso ver o que é melhor para minha família, e ele tá certo, a gente dá apoio aos jogadores, tem que ir para a justiça mesmo, não pode ser lesado por um clube, não é porque a gente ama o confiança, não é porque a gente, os jogadores passam, confiança fica, beleza, mas o jogador é pai de família, precisa levar sustento para sua casa, não pode ficar sem salário não, e a diretoria está mais do que certa. Se eu não posso contratar um jogador caro como o Vico, eu não contrato, eu tento arrumar um jogador que tenha as mesmas características, que seja mais barato, que a gente vai tentar aqui, com a nossa preparação, fazer com que ele renda mais. Se eu pudesse, eu conheceria todos os estádios da Europa. Eu não posso, então eu vou conhecer aqui o de Alagoas, de Pernambuco, um dia, quem sabe. Sigamos. Para esse elenco de 2025, né, foi bem filtrado também, junto todas as contratações e todas as renovações, sem exceção, passou pelo crivo do Mancha e do troço professor Vaguinho, junto com os analistas também. Nenhum jogador foi contratado, zero, sem o aval deles. Então, eu estou confiando, estou acreditando demais nesse elenco, Rivaldo, para a gente conquistar aí esse bicampeonato sergipano. Precisamos passar de fase na Copa do Brasil também. As últimas, infelizmente, nossas participações na Copa do Brasil, morremos na primeira fase, nem da primeira fase passamos. E aqui para Sergipe, a importância que se tem as cotas. Hoje, uma cota de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste. Antes de a gente falar das cotas, só ressaltar como Vaguinho falou isso, André Lima falou isso, Gilson da Cate, Júnior da Cate está falando isso. É importante passar de fase na Copa do Brasil, é importante ser bicampeão para ter acesso às cotas. Isso é um mantra, isso é uma questão do clube. O clube está trabalhando isso, está martelando isso para ficar, meio que virar uma obsessão do clube fazer isso. Isso é importante, ter esse espírito, não ter jogador, jogando aqui blasé, se passar, passou, se não passar também, dane-se. Não, tem que ser obsessão dos jogadores, do clube. Além disso, a forma da contratação, se você tem um diretor de futebol, esse cara tem que atuar. Claro que ele não vai indicar todos os jogadores que podem vir por indicação do empresário amigo, por indicação de outro clube, mas você leva, esse cara foi indicado, o que é que você acha? Não, aceito, traga, não traga. É importante demais que a diretoria esteja participando, não entregue completamente o comando para o diretor de futebol, mas que o diretor de futebol e o técnico tenham a última palavra. Porque se não for assim, não precisa ter técnico nem diretor de futebol. Os dirigentes fariam esse papel. Então, importante demais esse planejamento e essa forma de trabalhar que está sendo construída esse ano. Vai dar certo? Torcemos muito que dê certo. Mas, assim, a gente sabe que tem suas questões que atrapalham, né? E como falou aqui bem Lucas Mateus, ser eliminado para o Muricy é para rasgar qualquer planejamento. Então vamos torcer que a gente pegue outro time acessível esse ano e que só que dessa vez não vamos dar o vacilo que dá. Lembrando que contra o Muricy a gente precisava empatar, a gente saiu na frente,
tomou a virada de forma bizarra depois dos 30 minutos do segundo tempo. Aquilo ali, cara, era para demitir todo mundo e mandar de volta para Aracaju andando. Sigamos com a entrevista de Júnior. O Nordeste de Série C representa 40%, 50% da previsão da receita de um clube. Imagine hoje você ficar fora, não conquistar um campeonato e você não fazer nem, além do calendário, mais esse recurso financeiro que vai fazer muita falta para o ano seguinte. Né? Confiança em 2025 é um ano de eleição também, né? Vem aí a partir... O clube pode antecipar, pode ser em setembro, pode ser em outubro. Eu acho que o clube tem que antecipar mesmo para quem chega lá ter tempo para poder fazer o planejamento para o exercício 2026. Mas estou confiando demais no nosso bicampeonato. Sei que é um campeonato super difícil. O campeonato sergipano não é um campeonato fácil, né? Temos aí diversas equipes que contrataram bons jogadores também, e precisamos desse bicampeonato, mas também temos que passar de fase da Copa do Brasil, passar de fase na Copa do Nordeste, e aí a gente também, esse elenco já foi montado, já também pensando na Série C. Claro que ninguém consegue, né, nenhuma diretoria consegue acertar 100%, não é? Às vezes o jogador teve um rendimento muito bom, esse ano nenhum clube, e próximo ano possa ser que ele não renda, não se encaixa aqui no esquema tático do treinador, né, e não venha ter o mesmo rendimento. Esperamos que não, mas esse elenco também já foi montado, já também pensando numa Série C, da nossa primeira classificação, primeiro lá para o G8, né? E aí, assim, a gente sonhar com nossa volta, nosso retorno à nossa Série B. Bom, conseguiu mesclar um pouco. Bem, mais um trecho aí, né? Mais ou menos ele complementou o que ele já tinha falado no início, a gente parou, achei que ele ia falar outra coisa mais relevante, mas é isso. Bicampeonato, passar de fase, qualificar o time financeiramente, buscar a Série C, e na Série C buscar o acesso. Esse é o planejamento, e como ele falou, pode ser que um jogador não encaixe, pode ser que o técnico não encaixe, e que mudanças vão acontecer, mas para isso a gente tem que, até o planejamento tem que comportar as possíveis mudanças que possam vir a acontecer. E o Wilgner aqui, ó, a eliminação para o Muricy foi demais. Naquela eliminação, porque como a gente já está tão anestesiado de tomar fumo na Copa do Brasil, e aquele ano já tinha o jejum de títulos estaduais, a gente talvez não sentiu tanto, mas aquela foi uma das coisas mais vexatórias que eu vi o Confiança fazer em sua história. Sigamos aqui com Júnior Dacate. Na zaga, meio campo, eu acho que é uma das poucas vezes que a gente sempre é muito cobrado. Diretoria, cadê o camisa 10? Cadê o camisa 10? Então eu acho que hoje, para o próximo ano, nós temos 3 aí que pode ser nosso camisa 10. Tem o Mossoró, que ele também pode jogar como camisa 10. Temos aí o Guilherme Teixeira, canhoto, né? E temos o Rafinha também. Então temos 3 meias hoje, e era uma posição que a torcida cobrava demais. Cadê o nosso meia? Cadê o nosso meia? Parece que sumiu depois de Juninho Petrolina de 2008, não é possível, não vai aparecer. Apesar que o Vico também esse ano fez belíssimo campeonato também, né? O Vico para mim foi um dos melhores jogadores da Série C, né? Mas infelizmente não deu, né? Não deu para a gente renovar, né? Tínhamos interesse, mas Adel, eu acho que tem que mesclar, tem que mesclar a experiência com a juventude, quando você coloca isso, quando você... Ô, Júnior, uma pergunta. Nessa parte agora, ele fala, eu trouxe esse trecho, bem no meio de uma resposta, fica até meio descontextualizado, sobre a história do meia, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho esse fanatismo pelo um meia. Um volante sabe jogar muito bem como André Lima, às vezes é muito mais importante que um meia. Mas, você não queria um meia? Tem 3, e André Lima ainda que pode desempenhar, e desempenhou muito bem. Ele falou Rafinha, Mossoró e o Guilherme Teixeira, que inclusive Guilherme Teixeira muito bem elogiado por Lucas Mateus, que viu ele treinar. Mossoró foi muito elogiado por um ex-jogador do Confiança, não vou falar aqui o nome, até para ele seguir me passando informações, um ex-jogador do Confiança que jogou com ele, que conhece, que ele é um cara gente boa e é um jogador muito bom.
tecnicamente, é um jogador de bom de grupo, ou seja, são dois jogadores que eu tenho muita curiosidade de vê-los em campo, Mossoró e Guilherme Teixeira, e a depender do estilo que o técnico bota, você tem um meio campo ali com Fábio, André Lima, Mossoró e Guilherme Teixeira, meu amigo, é só voltar a jogar no 4-4-2. É só alguém revogar a lei que impede a gente de jogar em outro esquema além do 4-3-3. Mas dá para fazer coisas boas com esse elenco, sim. Sigamos aí com Júnior Dacate. Que eu, particularmente, cito muito nos meus comentários. O que foi que houve com o Sub-20 do Confiança, com as divisões de base do Confiança? Nesse aspecto, né? Porque o Confiança tem um trabalho até relevante. Eu sei que, de repente, você pode até falar, não, Rivaldo, tem o Fabrício aí. Eu vi esse garoto jogando no Sub-17, não é? Há dois anos atrás, acho, vi lá no próprio Sabino Ribeiro, fui ver lá o Sub-17, ele está no time nessa relação aí de jogadores. Tem o próprio menino goleiro que está retornando também aí, o Adrian, que permanece. Mas no contexto geral, Confiança fora de Copa São Paulo, que era uma tradição aqui para participar. Como é que vocês veem, ou se não tem uma projeção, ou quiçá uma parceria para que realmente evidencie? Porque eu vejo como saída e lucrativa uma boa construção de base, Júnior. Então, Rivaldo, vamos lá. Realmente, o Confiança teve muitos anos, né, vitoriosos aí na base, né? Quem teve à frente até ser o Fernando Andrade, né? Que somos muito gratos por todo o trabalho que ele fez lá junto, sub-15, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Né? Infelizmente, Rivaldo, tem algumas situações no clube. Primeiro, começando até pelo Sabino Ribeiro. Hoje, um campo só é muito difícil você ter sub-15, sub-13, sub-17, sub-20 para treinar lá. Porque acaba o desgaste sendo. Isso é uma das coisas só. O desgaste sendo absurdo no gramado. Então, Júnior, pensamento. Eu tenho, junto com a diretoria, junto com o Pedro Dantas, com o Petrúcio, eu tenho um sonho, né? Eu sonho e eu vou buscar esse sonho. Eu não vou sossegar enquanto o Confiança não tiver um CT com no mínimo 2, 3 campos oficiais. E é uma questão minha, junto com o Pedro, junto com o Petrúcio, é que eu estou falando por eles, mas vou falar agora por mim. Eu não vou sossegar, porque eu sei que a saída para todos os clubes hoje ou você tem uma base forte para você fazer jogador, você está vendendo jogador, ou você virar SAF. Não vai ter saída. Eu participei junto com toda a diretoria, junto com nas negociações de 100% dos atletas. E assim, tá ficando muito difícil. Vai explicar o que tá ficando muito difícil, mas esse é um ponto que eu quero separar em um comentário específico. Mas vamos lá dividir isso aqui em dois. Base, realmente, o Confiança deu uma largada na base. A gente revelou muitos jogadores importantes para a nossa história, tanto financeiramente como para montar o elenco, participar do elenco, como Gemerson, como Valdo, como Anderson, o próprio Adrian, que está agora aqui, Gilberto, que hoje joga no Juventude, brilhou muitos anos no Bahia. Mas hoje, como ele falou, o Sabino Ribeiro, como o próprio Mazola falou, não é um CT, é um campo de treinamento. Então a gente precisa do CT para poder ter uma categoria de base adequada. Nem que assim, mantenha a categoria de base no Sabino e joga o profissional para o CT. Então ter o CT é importante demais. E é importante demais o Júnior e junto com a diretoria, falando em nome da diretoria, dizer: eu não vou sossegar enquanto a gente não tiver um CT do Confiança. Isso é importante demais, o clube ter essa ambição. A gente diz que falta ambição ao Confiança, que ela vem agora, na ambição de construir o CT. O Felipe dizendo, já que estou querendo o Júnior como presidente, quem sabe, né? E precisa ter o CT, e eu já vou dar uma dica para Júnior. Cara, vamos abrir o financiamento coletivo. Não que eu ache que a torcida como um todo possa bancar isso, mas acho que o financiamento coletivo, ele materializa esse sonho. Você vai pegar um magnata aí, um ricaço de Aracaju, e pode botar uma grana violenta, você pode estimular um prefeito da grande Aracaju a doar o terreno, ou a fazer um comodato, algum bem bolado aí.
pode, enfim, acho que tem que começar esse processo e deixar claro que os nossos objetivos são esses. Separar um pedacinho, quem sabe, da renda, ou botar um bônus, sei lá, no sócio-torcedor. Você faz sócio-torcedor, você pode, se você quiser aumentar 5, 10 reais na sua mensalidade e esse extra ir direto para a construção do CT, precisamos começar com esse processo, porque ele vai falar a próxima fala dele agora é sobre a questão financeira e a inflacionamento do futebol. Então, o CT ele é fundamental para o retorno da base. Agora, ele é fundamental, só que aí vem uma crítica que eu faço a Júnior e a direção. É uma crítica entendendo as limitações dele. Eu acho que o CT não precisa ser a condição obrigatória para a base voltar a ser forte. Eu acho que tem como fazer uma base com parcerias, com campos de várzea, enfim, outras instituições conseguem, por exemplo, o Del Rey consegue formar jogadores, consegue ter sua categoria de base, ele só tem basicamente categoria de base. Eu acho que se esses caras conseguem, a gente pode conseguir. Talvez não essa direção. Essa direção tem que focar no time profissional, que é o que mantém a confiança de pé. Mas, quem sabe, como temos o exemplo e o bom exemplo do futebol feminino, desloca alguém do conselho, alguém da direção, para cuidar disso, buscar os investimentos, buscar os apoios e, de uma forma alternativa, usando um outro campo, um clube, um campo de várzea, alguma coisa, um campo que não precisa ser um CT, mas acho que principalmente o sub-17 e o sub-20 tem que existir cotidianamente e a gente também tem que cobrar que a Federação Sergipana de Futebol crie mais estrutura, crie mais calendário para ter sempre mantendo ativo esses meninos da categoria de base. Acho que são coisas que dá para fazer sem um grande custo, não precisa fazer contratos longos, é uma categoria de base ainda um pouco incipiente, sem grandes contratos, mas pelo menos garantindo que a formação e que no futuro negociações pinguem alguma coisa para a gente, para que quando tivermos o CT, a gente poder ter uma categoria de base um pouco mais parruda e pujante. É como se fala na vida, sei lá, de academia. O feito é melhor do que o perfeito. É melhor ter uma categoria de base ainda a quem que não consegue reter grandes talentos, mas que está ali movimentando a coisa e está ali fazendo do que não ter nada, como é o caso de hoje. Praticamente não temos nada. Mas o ideal é que venha o CT para que possamos ter um profissional forte e uma categoria de base também muito forte. E sobre o CT, só reforçando, acho que está na hora da direção. Essa fala de Júnior, ela caiu muito bem no meio da torcida. Está na hora de começar o financiamento coletivo. Vai ser para o ano que vem, a gente vai conseguir arrecadar milhões, como a torcida do Corinthians está fazendo para pagar o estádio deles. Não temos essa quantidade de torcedores. Mas acho que esse é um processo que vai gerar um ciclo produtivo, porque aí vai pingando uma grana ali que ajuda, vai investir nesse dinheiro, vai guardando esse dinheiro. Um cara com uma grana pode botar um valor ali, enfim, pode ver uma doação. Acho que pode gerar um ciclo virtuoso para a construção do CT a partir do financiamento coletivo. Sigamos aqui com a última parte da entrevista de Júnior. Do jeito que está, você montar um elenco, né, forte, com essas SAFs que tem aí de vários clubes, ou com vários outros clubes que têm atletas de base sendo vendidos, para você conseguir concorrer, não vai ter jeito. Isso eu estou falando agora, já estou prevendo já para 2027, 2028, como vai ficar difícil. E eu não gostaria, Confiança, eu acho que a gente não deveria virar SAF agora, não vejo porquê. Eu acho que a gente tem que investir na base para poder aí, com a renda dos atletas, com a venda dos atletas. E também não é só vender atleta, não. Você pode estar ali se formando seu elenco. O Vaguinho, por exemplo, ele não gosta de trabalhar com um elenco 32, 35 jogadores. Ele gosta de trabalhar com um elenco enxuto e competitivo. Aqueles lá, eles competindo um contra o outro, 2 laterais, direito, 2 esquerdos, um competindo com o outro para ver quem vai ser titular, reserva. Mas poder estar todo ano você ter 6, 8 atletas da base subindo ali. Então, infelizmente, não a questão é campo, a questão é estrutura, você tem que ter um bom alojamento, você tem que ter refeitório, você tem que ter toda uma equipe por trás para você fazer um sub-20, um sub-15, um sub-13, um sub-17. Está no projeto? Está no nosso projeto. Não sei se em 2025 realmente se a gente consegue implementar isso daí. Mas se a gente não conseguir implementar em 2025,
mas com fé em Deus, no ano de 2026, isso será implantado dentro do clube. Júnior, obrigado. E esse é o fim da entrevista de Júnior, com revelações importantes. Em 2026, tá? Ele bota esse prazo aí para o CT. Sobre a categoria de base, aí agora já definindo a diretoria. Eu falei que dá para fazer uma coisa mais simples, dá. Mas hoje, para você ter uma base forte, que revele jogadores para você, para vender e tal, é como ele falou, tem que ter uma estrutura semi-profissional. Semi-profissional. Ou até mesmo profissional. Tem que ter alojamento, tem que ter fisiologista, nutricionista, preparador físico, comissão técnica, espécie de diretor de futebol para captar gente no mercado. Então, a estrutura é muito grande, o investimento é muito grande e o retorno ele não é tão imediato assim. Ele vai demorar. Mas ele falou, hoje, para contratar é muito caro. Ou você precisa ser SAF, ter um investidor pesado, ou você precisa ter uma categoria de base que vai lhe dando jogadores e com a venda de jogadores vai lhe financiando. Por exemplo, o Mirassol está na Série A com a categoria de base. Também é a SAF, mas o que deu boost, o boom para que o Mirassol chegasse lá, foi a venda de jogadores como, por exemplo, Guilherme Castilho, que passou por aqui e foi revelado pelo Mirassol. Então, é importante demais que esse pensamento tenha. Vai acontecer de uma hora para outra? Não vai, ele mesmo fala. Ele projeta isso para 2026. Claro que daqui para lá muita coisa precisa acontecer. Vamos ser campeão sergipano, passar de fase da Copa do Brasil, quem sabe subir para a Série B. Subindo para a Série B, vai entrar uma grana violenta que possa ver isso. Tem a questão do possível financiamento coletivo, que é uma ideia que eu estou jogando aqui. Enfim, tem muita coisa para acontecer, mas não é fácil. Que a gente precisa entender que não é fácil, mas que precisa ser feito e que passo a passo, com planejamento, com pés no chão, a gente vai conseguir. Foi uma ótima intervenção, uma ótima entrevista aí de Júnior Dacati no programa Bola em Jogo, mostrando aí que boas ideias tem e que as coisas vão acontecer. A gente precisa só chegar junto, sendo sócio, acompanhando, apoiando, fazendo as críticas construtivas para que as coisas andem conforme a gente quer. O Lucas Matheus tem um comentário aqui maravilhoso. Quando a dinastia França acabou e o poder foi descentralizado, o Confiança está conseguindo ter ciclo produtivo. Tem Júnior, que pensa na construção de CT, Petrúcio com os pés no chão na administração, Daniele ajudando no feminino, o próprio Landes, que é entusiasta da base. Isso é bom. Então é isso. É isso. A gente tem hoje boas ideias. O poder descentralizado, falou muito bem de Daniele, eu já falei aqui, acho que o exemplo que Daniele traz de como ela está construindo o futebol feminino sem o Confiança doar R$1. As meninas do Dragão não custam R$1 para o Confiança. Então, tudo isso construído pela competência e boa vontade de Daniele, às vezes investindo dinheiro, recursos próprios, buscando parcerias e conseguindo formar um time de futebol feminino competitivo. Então, que esse ciclo produtivo, esse ciclo virtuoso, continue no Confiança por muitos anos e que a gente tenha o nosso CT, que a gente se estruture, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, na Série B, enfim. Boas coisas estão acontecendo. Nós tivemos alguns tropeços no ano passado que foram mascarados com o título sergipano, mas e agora as coisas parecem que está entrando em um rumo muito positivo e que os resultados em campo ajudem a manter essa galera com essas ideias e com esse planejamento.